Dia 16 de dezembro de 2024. Estamos de volta aí com mais um Fato Econômico, a economia além da conjuntura. E hoje, como de costume, segunda-feira, vamos trazer para vocês aqui os dados com relação ao relatório Focus de mercado, divulgado pelo Banco Central, e também, na sequência, vamos ter aí alguns dados e análise sobre o IBCBR. Então, pessoal, a gente teve aqui divulgado hoje pela manhã os dados de IPCA, para a expectativa de fechamento de 2024 em 4,89%, Produto Interno Bruto total em 3,42%, taxa de câmbio com fechamento aí do ano para 5,99% e a taxa Selic, então, a gente tinha expectativa aí na semana passada de fechamento a 12%, mas reunião do Copom na quarta-feira passada e já confirmou ela a 12,25%. Então, pessoal, passo a palavra para vocês com as suas análises. Olha, eu gostaria de começar, então, André, Lucas, e também para quem está ligado aí com a gente, com as análises, mas com um dado que foi divulgado na última sexta-feira, que foi o IBCBR, né, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. E o IBCBR é considerado a prévia do PIB. E um detalhe importante é que ele teve uma alta de 0,1% no mês de outubro e foi acima do que estava esperando o consenso de mercado, que era uma queda de 0,2%. Então, isso significa que esse indicador ele veio acima do que se estava esperando, mostrando uma atividade econômica maior até mesmo do que o esperado. E com isso, depois que foi divulgado o IBCBR, inclusive, até mesmo o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele falou que espera que feche o ano em 3,5% o PIB em 2024. E a gente tem aqui, veja só, uma expectativa do mercado de fechar o PIB em 3,42%. Também, talvez explicando o motivo pelo qual, né, a gente tem aí uma variação do IPCA também maior de expectativa, em 4,89%, e aí fica acima daquilo que a gente falou na semana passada, quando analisamos, então, o Boletim Focus, né, de que quando foi divulgado na última terça-feira o IPCA, para que se conseguisse fechar dentro da meta, do teto da meta, no caso, a meta é 3%, né, que já se foi há tempos. O teto da meta 4,5%, teria que ter aí um IPCA de 0,21% em dezembro, mas isso é muito difícil, porque geralmente o dezembro ele tem um IPCA alto por causa da demanda aumentada. Então, veja só, 4,89% é a previsão de IPCA. Isso tem a ver também com a atividade econômica, que está acima até mesmo do esperado, né? A demanda bastante forte, e a gente tem visto os números nos últimos dias, que justamente é isso que está acontecendo e que está jogando para cima, então, essas projeções, né? IPCA, e também, naturalmente, a variação do câmbio, que aí tem outras implicações, né, que fazem com que a gente tenha um câmbio, inclusive, próximo aí de R$6, que é o que a gente tem visto aí nos últimos dias, André. Sim, Moisés, eu fiz uma pesquisa assim um pouco diferente, né? Em vez de a gente olhar o 24, 25 e 26, que é o que o Banco Central está fazendo e o mercado também está fazendo, está levando o dólar no dia de hoje a R$ 6,10, com uma alta de quase 2%, eu resolvi olhar o primeiro relatório Focus, que saiu no dia 5 de janeiro de 2024. Opa, que legal isso. E ele dizia mais ou menos assim, ó, ele dizia que a inflação seria, lá no dia 5 de janeiro, seria de 3,90%, depois o PIB seria de 1,59%, a taxa de câmbio estaria no final, 31 de dezembro de 2024, estaria em R$5, e a taxa Selic estaria no dia 31 de dezembro de 2024 em 9%. Tá? Que é a diferença, hein? Para você ver assim, ó, então a previsão lá no início de janeiro previa um IPCA cheio para 2024 de 3,90%. A gente está se aproximando de alguma coisa por volta de 5%. Tá? Estava prevendo um PIB lá no início de janeiro de 2024 de 1,59%, 1,6%. Estamos chegando próximo de algo próximo a 3,5%. Um crescimento bem, quase o dobro. A taxa de câmbio, que era 5,
Estamos chegando a quase 6. O Banco Central está prevendo ali 5,99. Né? E a Selic de 9, a gente está fugindo em 12,25. Então, muitas coisas ao longo do ano ocorreram, né, para que esses indicadores, dos 4, 3 piorassem de maneira substancial e um melhorasse também de maneira substancial, que foi o caso do PIB. Foi o que me questionaram hoje. Mas você fala que as coisas estão tão ruins, mas o PIB continua subindo. Onde é que está ruim? Eu falei, eu vou levar um tempo para te explicar por que o PIB, mesmo o PIB subindo, dobrando de 1,6 para 3,5, por que está ruim? Por que o IPCA mais alto é ruim? Por que o câmbio mais alto é ruim? Por que uma Selic mais alta é ruim? Hoje eu estava lendo uma reportagem e estava dizendo exatamente o seguinte: o que está pressionando para a gasolina chegar a alguma coisa por volta de R$ 6,15 não é a taxa Selic, é exatamente a taxa de câmbio. E nem é o preço do barril de petróleo lá a nível internacional, está por volta de $73 o barril. É a taxa de câmbio. Por quê? Porque nossa gasolina que entra no nosso carro, ela é importada. A gente exporta gasolina bruta e importa gasolina refinada, porque a gente não tem refino suficiente para toda a gasolina que a gente consome. Então, isso vira refém do quê? Da taxa de câmbio. A taxa de câmbio está R$ 6,10 hoje. Se a Petrobras hoje compra petróleo a R$ 6,10, obviamente que uma hora ela vai repassar com o preço. O IPCA descolou lá da meta de 3, 4,5, a partir também da pressão interna de alimentos, incentivada para consumo, né? Fomentada por gasto do governo, que incentivou o consumo das famílias. Então, a gente está financiando o consumo através de gastos do governo, e esses gastos do governo estão financiados através de taxa Selic maior, porque o mercado pede mais taxa para continuar financiando o governo. Então, a gente temos paradoxos na economia brasileira que é até difícil para qualquer economista a nível internacional entender. É verdade. Gastos das famílias com gastos do governo, e aí o mercado pede um prêmio de risco maior, mas esse prêmio de risco corrige meus títulos, a minha dívida explode, aí a gente começa aquele debate lá da dependência fiscal ou não, se a política fiscal está sobrepondo à política monetária, que a gente tem essa problemática, né? Principalmente na questão por estarmos sendo fortes e exportando bastante, o mercado está vendo assim: eu exporto em dólar ou eu vou vender em reais? Vou vender em dólar, porque eu vou ganhar em dólar. Né? E aí é aquele famoso descompasso que você adora falar de demanda e oferta. Não, e tem um outro detalhe, né, André? Falta produto no mercado interno. É verdade. E tem um outro detalhe, a gente aprendeu, né? E tem muita gente que questiona mesmo. Isso é natural, é normal. É óbvio que vão questionar, né? Imagina, o que digamos assim, um plano econômico ele persegue? Aumento do PIB e pleno emprego. E a gente está próximo aí do pleno emprego, que é considerado ali perto de 5%. A gente está um pouco acima de 6%, então estamos chegando lá. E aí o PIB, 13,5%, né? Veja que é um crescimento que está acima aí de muitos países no mundo. Então, fica realmente um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, que é positivo para a economia, existe um aumento também na percepção de risco com o Brasil. Então, ele tem que ter uma explicação, né? E qual é que é a explicação do aumento, ou então o que mostra o aumento da percepção de risco? É o dólar aumentando, né? É o câmbio acima. Então, realmente é um paradoxo que tem uma explicação que tu acabou de falar, né? Esse aumento do risco com a capacidade do governo, né, de manter as contas em dia, as contas ajustadas. E isso é algo primordial para a economia a médio e longo prazo. Talvez no curto prazo isso dá um resultado. É o que muitos chamam de fogo de palha, né? Ele dá um resultado imediato, o que se faz, né, tendo políticas públicas que incentivam o consumo, mas depois ele tem as suas consequências. E uma delas é o aumento da percepção de risco. A gente vê o dólar aumentando, e como você falou, hoje eu estava lendo que existe pressões, inclusive internacionais, né, no dólar, né, a questão da Rússia lá,
né, questões geopolíticas que pode pressionar o petróleo. Eu falei dólar, falei petróleo, né? E a gente tem aí já, chegamos num preço médio de 6,15, por exemplo, o diesel, que é importantíssimo aí, especialmente nessa época em que aumenta, por exemplo, a demanda por produtos que a gente compra online, daí tem que entregar, isso aumenta a demanda de combustível, né? Também aí logo vem a safra, né? Safra de verão, que também vai aumentar a demanda de combustível, e aí com o dólar alto, a gente pode ter a pressão também no preço do combustível. Por enquanto, a Petrobras está como que suavizando o preço para nós aqui interno, mas até quando que se consegue fazer isso? Também tem um limite aí. Já O tem preço já de combustível é falas aquela questão dos preços administrados que a gente tem lá dentro da cesta de produtos do própria inflação, né? Então, aí existe um certo nível de influência do próprio governo em cima da Petrobras por questão de ser uma estatal, né? já tem falas, inclusive, de integrantes, né, de mercado financeiro, de empresas que trabalham com petróleo, dizendo que a Petrobras já está com preço defasado. Né? Exatamente. Então, pode ser que daqui a pouco, ou na virada do ano, né, onde tudo sobe de preço, né, um saco de arroz está quase R$11, não vamos dizer qual é a marca, um litro de leite quase R$5, a gente sabe que uma hora vai apertar no bolso do consumidor. Né? E a virada do ano sempre tem aumento de preço. Né? Alguns litros de leite estão bem acima de R$5 já há um bom tempo, né? Mas, enfim, o Moisés tinha comentado antes ali a respeito do dólar e petróleo, né? Pressões externas, mas sobre o petróleo, acredito que é o que está principalmente os conflitos com a questão da Rússia, né? Que tu quis se referir. E o dólar também, no meu ponto de vista, da mesma forma, independente de seja só pelo conflito lá, as tensões geopolíticas, né? A gente tem ainda também a questão Estados Unidos e China, que também é outro conflito, entre aspas, né? Aquela guerra comercial que vinha lá se arrastando da época do governo Trump 1, né? E aí agora ele voltou e ele já deu alguns indícios de que pode retornar essa briga entre comércio entre Estados Unidos e China, né? Porque o objetivo dele, como a gente já comentou em outros momentos, era tornar a América grande novamente, o slogan dele, né? Então, de alguma forma, aí ele vai acabar já anunciou até que vai taxar produtos importados da China, enfim, com o objetivo de desenvolver melhor o interno, né? América Latina. Exato, exatamente. Pessoal, temos alguns dados do IBCBR hoje para apresentar? Falei ali no início já, então, né, como eu disse, né, nós tivemos ali o IBCBR subindo 0,1% no mês de outubro, que foi acima do esperado, porque o mercado, em consenso, estava esperando aí uma queda de 0,2%. Ah, perfeito. André, mais alguma avaliação hoje? Saiu uma reportagem muito interessante, né? A gente que está lidando com a educação financeira, tem uma reportagem no Money Times, moneytimes.com.br, que diz o seguinte, na página ali do tópico chamado Renda Fixa, e diz a seguinte, vou fazer um resumo da reportagem. Tesouro Direto lança novo produto em parceria com a B3. Eles lançaram um gift card B3. Né? E qual é a ideia desse gift card B3? Você entra no site do Tesouro Direto, né, /gift card. Se a pessoa tem que ser maior de 18 anos, e ela pode escolher dos diversos programas do Tesouro Direto, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro Prefixado, Tesouro Educa+, Tesouro Renda+, ele pode escolher um título e pode fazer uma aplicação de R$1.000 até R$5.000, dando o e-mail ou o telefone do beneficiário. E dessa forma, você pode, ao invés de dar uma roupa, um presente, um celular ou um carro, você pode presentear essa pessoa com um título do Tesouro Direto, seja lá qual for o título que você escolher. É uma ótima forma também de você começar a ensinar a educação financeira para as pessoas. Né? Ao invés de receber o dinheiro e torrar, gastar, consumir, você pensa em poupar para que lá no longo prazo você tenha uma poupança que você possa financiar alguma coisa lá na sua reta final de vida, podemos dizer assim.
Olha só, poderia se abrir uma discussão bem grande em torno de toda o lançamento desse produto novo que tu comentasse aí, principalmente até vejo como uma forma de estímulo à própria educação financeira, não só para presentear, no caso, qualquer pessoa, mas sim até para as próprias crianças, né? Imagino eu que seria uma boa forma de induzi-las a receber um presente que seria uma forma de investimento, né? E então, diz assim, ó, o seria Tesouro tem uma expectativa de dobrar de mais de 2 milhões de CPFs os que já investem em bolsa, com essa possibilidade de ter o gift card e dar um presente, né? É uma medida super legal para um país que não pensa em poupar, pensa só em consumir, e parece que vai morrer. Eu ganhei hoje, vou morrer amanhã, então tem que torrar todo o dinheiro hoje, né? Cria uma possibilidade de poupança a longo prazo, que é o que o Brasil precisa para fazer também investimento a longo prazo. Né? A gente depende da poupança externa porque a gente não tem poupança interna. Vou plantar uma pulga atrás da orelha de vocês aí. Seria uma estratégia de estimular... Seria uma estratégia de estimular a poupança ou seria uma estratégia do governo arrecadar um pouquinho mais e financiar melhor a sua dívida? Não, acho que não. Acho que é uma possibilidade que tem de fazer o mercado de capitais crescer. Né? Também. Depende do ponto de vista. Fica a dúvida. Como você, Lucas, sempre diz que, né, um bom economista sempre vai dizer depende, então vai depender. Eu acho que vale uma boa discussão sobre o assunto, com certeza. Com certeza. Pessoal, era isso que tínhamos para hoje, então. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.